A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 3, que diz assim: Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O título da nossa reflexão é Pensem bem. O contexto deste versículo, ou melhor, esse versículo que nós lemos, ele está inserido num contexto de Hebreus 12, de 1 a 13. Esse texto, o autor aos Hebreus, ele trata da disciplina, dizendo que Deus disciplina os seus filhos. E ele traça um paralelo entre a disciplina do homem e a disciplina de Deus. E ele deixa muito claro que a disciplina ela tem um objetivo. A disciplina por si só, conceitualmente falando, ela não tem significado algum. Ela só vai ter o significado se produzir resultado. E aqui está muito claro quando o autor diz que um pai, quando disciplina o seu filho, quando exorta o seu filho, quando chama a atenção do seu filho, é para que o seu filho tenha um resultado, para que o seu filho aqui nesta sociedade, ele seja um homem, uma mulher de caráter, que ele seja uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que não vai muitas das vezes, alcançar os seus objetivos pisando em alguém. E isso desde criança. A criança, desde o ventre da sua mãe, ela já começa um processo de disciplina. E para se tornar um cidadão honesto, um cidadão que cumpre os seus deveres, ela tem que passar por um processo, e esse é um processo de disciplina. E nós conseguimos ver muitos testemunhos de pessoas bem-sucedidas, de pessoas com virtudes e valores, que tiveram uma disciplina em seu lar. Seus pais disciplinaram de tal forma que hoje essas pessoas têm os seus valores intrínsecos e tornam reais as atitudes que eles aprenderam com os seus pais. E o autor deixa muito claro no texto, se o homem, com todas as suas falhas, com todas as suas dificuldades, uma vez disciplinando os seus filhos, conseguem obter um êxito, ou seja, projetar os seus filhos para frente, tornando-os pessoas valorosas, que dirá Deus? E é que ele diz que Deus ele disciplina os seus filhos porque ele ama. E ele disciplina para que os seus filhos abandonem a prática pecaminosa, abandonem uma vida totalmente pervertida. Ele disciplina para que nós possamos, para que os seus filhos possam obter o resultado. E que resultado é esse? Estar cada vez mais parecido com Cristo. Cada vez mais parecido com aquele que veio ao mundo, se entregou por nós e não pecou. Venceu a morte e hoje está à direita de Deus intercedendo por nós e um dia voltará. Então a disciplina que Deus dá aos seus filhos aqui nesta terra é com o objetivo único de salvar as suas vidas. É com o objetivo único de dizer, olha, eu te amo, eu sou um Deus todo-poderoso. A provação que você está passando, a luta que você está vivendo é a forma pela qual eu vou te disciplinar. Mas tenha a certeza do seguinte, enquanto você estiver passando pela provação, ou seja, pela disciplina, eu estarei com você. E isso que eu estou fazendo em sua vida, isso é Deus falando conosco. Não é com o objetivo de te humilhar. Não é com o objetivo de deixar você prostrado. Não. É o objetivo de te lapidar a sua vida. Porque aonde eu quero fazer você chegar, você precisa passar por este processo da disciplina, da provação. E Deus, ele utiliza de diversas maneiras para nos disciplinar. Uma delas é essa que eu acabei de dizer, são as provações que nós passamos, o processo que nós passamos, porque para alcançar aquilo que Deus quer para nós. E a outra forma é a exortação por meio da sua palavra. Caro ouvinte, todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus e lemos de uma maneira realmente com fé, reflexiva, pode ter certeza, alguma coisa Deus vai falar com você naquilo que você precisa melhorar. A disciplina também tem esse objetivo. A disciplina de Deus para com os seus filhos tem este objetivo: melhorar aquilo que precisa ser melhorado em nossas vidas. Aí vem a pergunta: será
que você tem algo a ser melhorado na sua vida? Será que eu tenho algo a ser melhorado em minha vida? A resposta, caro ouvinte, é certa. Sim. Você tem coisas a melhorar, eu tenho coisas a melhorar. E a palavra de Deus é que nos confronta. A palavra de Deus aponta os nossos erros, no sentido de, olha, e você precisa melhorar nisso para estar mais parecido com Cristo. Você precisa melhorar nisso para estar mais próximo de Deus. E é isso que Deus quer, nos disciplinar para que nós possamos estar cada vez mais próximos dEle, buscando a face dEle. E é por isso que às vezes a palavra de Deus nos exorta a orarmos mais, a termos fé, a lermos mais a palavra, a jejuarmos mais, a termos tempo para Deus, termos tempo para a família, termos tempo para os nossos filhos, termos tempo para o nosso cônjuge. Isso tudo consta na palavra de Deus e muito mais. Eu só estou dando alguns exemplos. Então, esta palavra de hoje que está nos dizendo, pensem bem, esse é o título da nossa reflexão, e tem a ver com este versículo que eu acabei de ler, é porque Deus vai nos disciplinar para nos afastar do pecado, para nos afastar daquilo que nos faz errar o alvo. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida, e é um processo. E nesse processo Ele vai nos disciplinar, vai nos lapidar, para que nós alcancemos aquilo que projetamos nele. No versículo 1, muito interessante, diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha, o autor aos Hebreus está nos dizendo o seguinte: se afaste daquilo que te atrapalha na caminhada de fé. Essa caminhada, ela é uma corrida, e é uma corrida longa, comparada a uma maratona. E para que você chegue ao final, você tem que ter perseverança. E esta corrida, quem nos propõe é o Senhor. É uma corrida longa, um processo longo. E neste processo o Senhor está nos dizendo: se afaste do pecado. Abandone tudo aquilo que te atrapalha estar próximo de Deus, aquilo que te atrapalha de você orar mais, aquilo que te atrapalha de você não ter tempo para ler a palavra de Deus, para ouvir uma pregação, aquilo que te atrapalha na gestão, na administração da sua família, na proximidade com a sua esposa, no momento com a sua esposa. Tudo isso a palavra de Deus nos exorta, e é neste processo que Deus nos disciplina. E hoje esta palavra está nos disciplinando, é Deus nos disciplinando. Se afasta do pecado, tira do teu caminho tudo aquilo que atrapalha você se aproximar de Deus, de ter tempo para a sua família, de ter tempo para você mesmo. A corrida que nos está proposta, o Senhor nos propôs, é uma corrida de fé, e é todos os dias, é uma constante, e nós temos que ter perseverança, não podemos nos abater com as dificuldades que vêm, porque não podemos olhar para o homem, não podemos olhar para a circunstância. Aí no verso 2 diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nesta nossa corrida, caro ouvinte, onde Deus vai nos disciplinar para que nós cheguemos ao final vitoriosos, nós temos que olhar para Jesus. Se você não entender que as provações que você está passando, as lutas que você está passando, Jesus Cristo não te abandonou, está com você nelas, e o objetivo delas é te disciplinar para que você alcance algo que Ele tem para você lá na frente, você não está com seus olhos fitos em Jesus. E esta palavra nos diz que quando nós estamos com os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós vamos entender que precisamos da disciplina, vamos querer a disciplina. E tem abro um parêntese, traçando um paralelo com a disciplina dos filhos, A psicologia diz que a criança ela é carente, ela carece, ela quer a disciplina. Então, para que eu e você possamos ter esse entendimento, nós temos que sim, Senhor, eu preciso ser disciplinado, porque eu preciso aprender, eu preciso te obedecer, eu preciso te agradar, eu preciso estar no centro da sua vontade. E muitas das vezes a gente acha que
que está e não está. E Deus nos disciplina. E quando nós temos essa carência de disciplina, é a carência dizendo assim: Senhor, eu sou imperfeito e, como tal, preciso ser orientado por Ti. E a sua disciplina é fundamental para que eu esteja no centro da sua vontade, para que eu esteja próximo a Ti. E para isso, eu sei que o pecado não pode reinar na minha vida. E é aí que o Senhor nos disciplina. Busca mais a presença, ore, se afaste daquilo que te atrapalha e tenha os seus olhos fixos em Jesus. Não olhe, e eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Nós temos que olhar para Ele, porque quando nós olhamos para a religião, nos decepcionamos. Quando nós olhamos para os homens, nos decepcionamos. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós não temos decepção alguma, porque Ele é o autor e consumador da minha fé e da sua fé. Ele está disponível para nos exortar, para mostrar para nós o que é certo e o que é errado, e Ele está disponível para nos abençoar. Jesus Cristo transformou a história da minha vida, e Ele também é capaz de transformar a história da sua vida ou daquele que você olha e diz: esse não tem jeito. Jesus é capaz de transformar. Se eu estou aqui falando com você neste momento, é porque Ele transformou a minha vida e continua transformando diariamente, porque Ele me disciplina, Ele me mostra aquilo que eu preciso melhorar. Quando você olha para Jesus, Jesus é um reflexo da perfeição, e quando você olha para Jesus, é a melhor coisa que você faz, que você consegue enxergar você, uma pessoa que precisa de mudança. Quando eu olho para Jesus, eu vejo, eu preciso de mudança. Eu tenho áreas da minha vida que precisam ser trabalhadas, e quem vai trabalhar é o próprio Jesus, que vai te ajudar, que vai te transformar. Você não vai ser perfeito com este corpo corruptível nesta terra, mas você vai procurar. A sua intenção é ser parecido com Cristo. Se no seu coração tem este desejo, isso é o suficiente para que o próprio Cristo venha te ajudar nessa sua caminhada, nessa sua corrida. Ele, diz a palavra, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Veja que Jesus Cristo passou por processo de disciplina aqui, no sentido de: olha, você vai precisar cumprir esta missão. Jesus Cristo, diferente de nós, não pecou, mas ele teve um resultado. O resultado é que ele está assentado à direita de Deus. Ele não ligou de passar por desprezo, de passar por vergonha. Ele suportou a cruz, uma morte terrível, por mim e por você. Mas o resultado é que ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, e um dia voltará para arrebatar a sua igreja. Então, o que eu entendo disso? Que aí logo depois vem o versículo-chave desta nossa reflexão. O autor diz: pensem bem. E é o que Deus fala comigo e com você neste dia. Acalma o seu coração. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Então hoje, caro ouvinte, o Senhor está nos disciplinando, dizendo: pense bem. Pense bem em quê? Em quem? Pense em Cristo, que suportou tudo por mim e por você, que está à direita de Deus Pai intercedendo por nós e está dizendo: calma, eu fiz tudo isso por você e continuo te disciplinando para que você não se canse nessa caminhada, para que você não tenha desânimo que faça você parar. Se está difícil, a palavra de Deus diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, no processo da sua vida, na sua caminhada, entenda que momentos difíceis virão, mas o Senhor está disponível para mim e para você, para nos aliviar da carga, nos animar nesta caminhada. Mas não se engane, o Senhor vai disciplinar você e a mim, porque diz que o Senhor disciplina ao seu Filho porque Ele nos ama. Ele quer ver um resultado em nós, um resultado por meio de nós, e para isso Ele vai nos disciplinar. Então pense bem em Cristo.
Pense bem no autor e consumador da nossa fé. Fixe os seus olhos nele, porque a disciplina virá, mas para um fim proveitoso, para abençoar sua vida, para fazer você crescer e para fazer com que o nome dele seja glorificado. Então, enquanto você estiver passando por qualquer um dos processos, interrogações, dúvidas, derrotas na batalha, você não vai ficar nesse nível. Deus vai te mostrar o porquê que você está passando por aquilo, porque Ele disciplina a quem ama. E se você está sendo disciplinado, é porque Ele te ama. Caro ouvinte, pense bem. Pense bem naquele que suportou tudo por mim e por você, para que eu e você não nos cansemos e muito menos desanimemos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.